Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Mas eu quero aqui, antes de trazer a Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, para iniciar o nosso programa, trazer para vocês o menu da nossa semana. Amanhã, às 20 horas, todos os programas às 20 horas. Teremos o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano, sempre trazendo duas obras. Uma obra minha, à guisa de indicação, e outra obra do Silvio Mariano, também à guisa de indicação, e entabulamos uma conversa agradabilíssima, sempre trazendo obras espíritas aqui na nossa resenha literária. Na quinta-feira, teremos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano, sempre com a educadora Heloísa Pires, filha do Herculano, um programa com carisma de Dona Heloísa, um programa muito especial, toda quinta às 20 horas. No domingo, com Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, trazendo aqui fatos que me permitam dizer, vocês não encontram em lugar algum, porque fatos baseados em fontes primárias, fatos que não se sabe ainda sobre a vida de Bezerra, é um programa revelador do seu maior biógrafo, com a obra mais portentosa sobre sua vida, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Bom, 4 programas semanais, o de Ana Maria sobre Hermínio hoje, o Resenha Literária com Silvio amanhã, na quinta, com Heloísa, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec sobre Herculano, e no domingo, Bezerra de Menezes com Luciano Clay. Nós temos também 4 programas mensais. No primeiro sábado, sempre aos sábados, esses programas mensais. No primeiro sábado, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, um programaço com documentos também inéditos sobre a vida e a obra de Leon Denis. No segundo sábado, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o programa Memórias e Reflexões, as memórias do movimento espírita brasileiro através da trajetória de vida e como espírita do César Perry de Carvalho. Na terceira semana, no terceiro sábado, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Adair trouxe da França 3.000 documentos de Kardec e da época de Kardec, e ele apresenta aqui essas fontes primárias, já. Um programa imperdível. O Adair faz um esforço imenso pela pesquisa e historiografia, e ele, junto com outros pesquisadores, como Carlos Sete, Luciana Farias, salvaram o movimento espírita dessa aberração que é a tese da adulteração da Gênese, quando não houve adulteração, e um pequeno grupo ainda não consegue desembarcar, pasmem, né, desta fake news, e continua a propalar por aí um grupo pequeno, a maioria do movimento espírita desembarcou dessa tese graças ao trabalho de Adair e de outros pesquisadores. E, para encerrar, no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador, um programa que a gente repercute tudo que sai na imprensa espírita. É o campeão de audiência do nosso canal, esse programa com Leonardo Marmo. Sempre vara 1.000, 2.000, até 3.000 visualizações, já. É um fenômeno esse programa, não é? Pessoal, então, fica aqui o menu, 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, num esforço exaustivo, hercúleo, para trazer para vocês algo sobre a pesquisa e a historiografia do Espiritismo. É uma pena que grande parte do nosso movimento só aprecie aquela mensagem de autoajuda, não é? A mensagem água com açúcar, não se interessem pelo verdadeiro caráter do Espiritismo. Mas o esforço está feito, né? E com muito gáudio no coração de todos nós. Pessoal, vamos lá.
Vou trazer aqui a querida Ana Maria Miranda para iniciar o nosso programa. Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui na companhia de Ana Maria Miranda, a filha do professor Hermínio. Pessoal, como sempre fazemos, Ana Maria, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, para nos debruçarmos sobre a obra do grande escriba, essa obra maravilhosa, com tantos volumes, que é a bibliografia de um gênio, um homem que escreveu bastante, sempre para esclarecer o movimento espírita sobre os princípios da nossa amada doutrina. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Ana Maria Miranda, hoje, minha querida Ana de Vermelho, né? Então, Ana, tudo bom? Como é que está? Ah, muito feliz, Bruno. Muito agradecida por estar no seu canal. E, nossa, é uma alegria muito grande. Eu gostaria de ter, digamos assim, a necessária preparação para poder fazer um grande programa com você, mas eu faço o que eu posso. Ana Maria Miranda, eu vou lhe dizer uma coisa que tem um pozinho de pirlim-pim-pim aqui nessa caixinha quando a gente se encontra. Ana, a gente grava, a gente não tem a dimensão. E eu vou dizer isso, fui ver o nosso programa na semana passada, o programa, o Divã de Fotografias. Ana, eu acho que você sentiu, a gente não teve a dimensão. O programa foi belíssimo, enternecedor. Agora a gente sempre comenta a repercussão. Vou trazer uma repercussão negativa, viu? Então, aqui de casa, viu? Da minha casa, Cessa disse que não vai mais assistir Ana Maria, né? Porque ela se debulhou em prantos com aquele grande finale, com o poema. Ela chorando, Ana, e eu disse a ela, Cessa, olha para ali. E ela olha para onde? Que é o quadro com o professor Hermínio olhando para a gente aqui na sala, que Taua fez para você também os quadros. Então, a gente olhou, você falando sobre Dona Inês e o professor Hermínio olhando para a gente, aí você imagina. Mas, Ana, foi muita emoção. Eu tenho a impressão que Dona Inês ficou feliz. Do lado de lá, ela deve ter ficado feliz, né, Ana? Olha, Bruno, foi uma coisa assim, eu não vou falar porque é de mim, é desagradável, mas foi realmente espantosa a repercussão. Logo depois que o programa terminou, tocou o telefone. Aí eu atendi, era uma amiga minha chorando. Falei assim, Elizabeth, o que está acontecendo? Ela disse, você só faz a gente chorar nos seus programas, que negócio é esse e tal. Eu falei, você gostou? Ela disse, ai, meu Deus do céu, estava ela e a cuidadora dela chorando no telefone. Então começou assim, começaram a chegar as mensagens. Eu agradeço a todo mundo, Karina, Sônia, todo mundo, sabe? E eu fiquei muito emocionada, porque cada vez que eu leio aquilo, aquilo tudo vem na minha cabeça, né? Tudo de novo. E, e eu escrevi, assim, muito do coração, uma coisa que eu estava sentindo. Agora, a repercussão, para mim, foi pior, ou melhor, foi melhor, porque aconteceu um fato muito interessante, rapidinho. Segunda-feira, agora, que passou, dia 29, foi aniversário da mamãe. Era o aniversário dela, né? E eu nunca tinha tido nenhuma manifestação dela depois que ela faleceu. Eu ficava sentida e tudo, nem ela, nem o papai. Papai, eu tive uma verbal, uma manifestação verbal dele através de um médium, mas a mamãe, nada. Eu falei, puxa vida, tanto saudade da mamãe, a mamãe não se comunica comigo, pois dia 29 eu estava dormindo
acordei a 1 hora da manhã, não, minto, acordei às 4 horas da manhã do dia 28 para o 29 e é, comecei a pensar nas coisas e tal, mas adormeci de novo. Adormeci. Nisso que eu adormeci, eu tive um sonho com a mamãe. A mamãe, eu tive um sonho com ela. Ela apareceu para mim e numa feira livre, uma espécie de uma feira livre, mas não de alimentos, de objetos e tudo. Ela gostava de coisas antigas e ela procurando um copo para tomar água. Aí eu falei, mas aí, depois que o sonho acabou, eu dei o copo de água para ela, fiquei muito surpresa, muito feliz de vê-la. Aí comecei a pensar, por que o copo de água? Aí eu me lembrei, Bruno, ela foi uma mensagem dela para mim que eu tenho que tomar muita água, porque eu tive trombose o ano passado. E o médico disse: você tem que tomar 2 litros de água por dia. Eu não tomo de jeito nenhum, eu detesto água. E ela detestava tomar água. Nós duas detestávamos tomar água. Ela veio para me dizer, alegre, feliz, ela estava alegre, feliz. E ela disse, mostrou a água que eu não estava entendendo, mas foi um recado para mim. Então, uma das minhas amigas disse assim: o aniversário foi dela e ela que te trouxe o presente? Uma das pessoas que comentou a nossa live disse assim: mas você sonhou com ela e ela que te trouxe o presente no dia do aniversário dela? Você que tinha presenteado ela. Pois é, se eu pudesse, eu teria presenteado ela. Ana, eu estou aqui impressionado, né? Maravilhado, porque você nunca tinha sonhado com ela, né? Então, nesse ínterim, a gente, nessas últimas 3 semanas do fim de maio, fazendo um programa sobre ela, ela vem, então, com essa mensagem sobre a água. É uma coisa, a gente mexe. Olha o que dizia Jesus: o que ligares na terra será ligado no céu. Não é? Exatamente. Então, depois desses programas maravilhosos, a gente vai voltar à obra do professor Hermínio, né? Inclusive, eu fiquei feliz com a coincidência, porque essa obra que eu vou mostrar aqui, a obra que Ana tem em mãos é de 93. Isso é isso. A minha é de 96, mais ou menos a mesma época, né? E a mesma capa, As Mil Faces da Realidade Espiritual. Né? Essa obra maravilhosa do Hermínio. Né? Eu estava dizendo a Ana, eu não gosto de livro em PDF, Ana. Eu gosto de livro físico porque para cheirar, eu tenho que sentir o cheiro do livro. Né? E o professor Hermínio tinha uma reverência, né, É, pelo livro, lia numa almofadinha, né? Só é. aprendi. Ana, mas o assunto aqui é muito caro. Eu mesmo que tive o meu cão, que está com 14 anos, é um cão idoso. Eu contei para você. Aqui em casa foi um chororô, porque ele adoeceu, teve um tumor no olho, teve que tirar o globo ocular. Mas ele está bem, o bichinho, mas você sabe, foi um motivo de sofrimento. Ana, não tem nada que o professor Hermínio já não tenha escrito sobre. E é um assunto que muita gente vai surpreender. Mas o professor Hermínio escreveu sobre os nossos irmãozinhos pequeninos, os animais, né? Então, no capítulo 8 dessa obra aqui, né? Os animais, nossos irmãos inferiores, inferiores da escalonada da evolução, né? Então, porque tem gente que já vem, chama os animais de inferiores um degrau antes do psiquismo, na devolução do psiquismo. Ana Maria, eu sei também que você adora animais, já. O que é que você trouxe para a gente hoje? Né? Com a palavra Ana Maria Miranda, falando sobre os nossos irmãos pequeninos, baseada na obra, né, As Mil Faces da Realidade Espiritual. Com você, Ana. Olha, obrigada, Bruno. Eu sempre falo da facilidade com que o papai escreve conversando com o público, né? Ele conversa, né? No que ele escreve. Mas quando eu fui pegar esse livro para ler, reler, e aqui está o capítulo que eu
Está aqui, né? Então, eu comecei a ler e comecei a rir. Aí passava uma página gargalhada. Aí eu falava, mas o rapaz escreveu isso. Impressionante como esse, na minha reles opinião, esse capítulo sobre os nossos irmãos menores é uma das coisas mais interessantes que o papai escreveu para demonstrar o estilo que ele adotou nas coisas dele. É engraçadíssimo, porque ele conversa com. Ele, por exemplo, tinha a nossa gatinha era muito levada, ele falava assim: ah, a Teteia tinha muitos maus bofes. Assim, tipo assim, ele, entende? Ele conversa assim: ah, ela pegou um passarinho desencarnado e fez uma. Eu ria muito, sabe? Eu até me lembrava das coisas, não aguentava. Mas então eu quero falar sobre os nossos animais menores, que, na minha opinião, eles não são menores, não. Eu acho que eles estão nivelados com muita gente viva, gente, mai, os maiores, eles estão bastante nivelados com os maiores, porque eles são, na minha opinião, eles são parte da gente. Deus manda esses bichinhos para nós para dar algumas lições para a gente. E, e eles foram, para mim, eles foram companheiros, incentivadores, enfermeiros, cuidadores, amigos, assim, companhia, mas de tudo quanto é jeito, eu tive animais que demonstravam alguma coisa diferente, uma preocupação, uma proteção, N coisas assim. E eu sou imperfeita, como todos nós somos. Eu sou bem imperfeita, mas eu acho que depois que eu tive um contato maior com os animais, que foi quando eu mudei para essa casa aqui, uma casa que até então eu não tinha tido, eu só tinha tido uma experiência com bichinhos. Eu me tornei até uma pessoa mais, talvez, não vou dizer calma, não, porque eu sou uma pessoa agitada, eu me tornei uma pessoa mais melhor, sabe? Eu sou mais melhor, um pouquinho mais melhor, mas um pouquinho mais melhor, porque eu vi o exemplo dos animais, os animais me mostraram esse exemplo. Mas nesse capítulo, o papai realmente ele deixa patente. Eu começo a rir porque eu começo a me lembrar das coisas que ele falou. Mas ele começa sempre falando sobre os ídolos dele, né, e os professores dele. E o Kardec, antes de mais nada, tem no Livro dos Espíritos, o Kardec tem um capítulo chamado Dos Três Reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. É o nome do capítulo do livro do Kardec. Então, a primeira pergunta que se faz, o animal tem alma? Sim, ele diz o animal tem alma, mas é inferior àquela alma do homem, né? O Kardec fala uma frase muito interessante: há entre a alma dos animais e o do homem uma distância igual à de que medeia entre a alma do homem e Deus. É grande a alma dos animais com os homens e os homens com Deus. É a mesma coisa, a mesma distância que existe. Então, achei muito interessante essa observação de Kardec. E perguntam a ele também: animal tem inteligência? Ele diz assim: os animais são dotados de inteligência, embora limitada, né? Na maioria dos animais predomina o instinto. A gente sabe disso, né? Os animais a gente acha que eles não pensam, mas eles pensam. Mas é levada para o ponto de vista do instinto. E outra pergunta que fizeram para o Kardec: os animais se comunicam? Claro que eles se comunicam, cada um. O elefante levanta a tromba, né? O leão ataca, né? O gatinho mia, o cachorro late, são comunicação, né? Aí perguntaram a ele: e os animais que são mudos? Por exemplo, as rolinhas. Eles falam, mas a gente não ouve nada. E os peixinhos que estão dentro d'água? A gente também não ouve o que eles falam, eles são mudos. Então, Kardec diz que
os peixinhos saem em cardume para numa determinada época do ano para ir para um outro lugar e vai um líder, né, na frente deles e eles vão todos naquele cardume imenso e eles se comunicam. Mas como que eles se comunicam se eles estão dentro d'água? Não pode falar dentro d'água, né, ou se comunicar dentro d'água, mas sim, a água é um elemento transmissor de energia para eles e eles aproveitam aquilo para se comunicar, a água. E as rolinhas, por exemplo, as rolinhas não, os passarinhos, né? Como é que chama? As andorinhas, elas também voam assim num bando, né? Uma rolinha lá na frente dirigindo todas as outras. E como é que elas se comunicam? Elas vão onde vai o líder, mas elas se comunicam entre si. Mas como? Só pelo farfalhar das asas. Elas têm uma comunicação com o farfalhar das asas. Elas não falam porque estão voando e estão obedecendo o líder, mas elas se comunicam. Então, existe uma comunicação entre os animais, assim como existe a comunicação dos animais conosco, né? Então, Kardec diz também que os animais sempre seguem as mesmas coisas. Por exemplo, um passarinho, ele vai e constrói um ninho, né? Vai lá, põe os gravetinhos dele, as mãozinhas, as coisinhas dele, para ter os nenenzinhos. Tem os nenenzinhos, o nenenzinho nasce, os ovos ali, vão lá, alimentam os nenenzinhos com aquela mesma coisa e tal. Daqui a pouco chega a hora dos nenenzinhos partirem, eles partem e se separam dos pais. Talvez nunca mais vejam o pai e a mãe, né? Os passarinhos, pai e mãe. Mas, na hora de eles, filhotes, construírem os seus ninhos, com quem que eles aprendem a construir os ninhos? É deles, é uma coisa que eles já trazem com eles. Nesse ponto, eu convido os nossos ouvintes a lerem os livros da doutora Evênia Prada, que é uma. Eu tenho, eu tenho uma admiração profunda, um respeito profundo por ela, porque ela explica essas coisas maravilhosas. E ela diz, por exemplo, que essa coisa dos ninhos, por exemplo, já está havendo um determinado estudo em que alguns animais estão, né, modificando as coisas um pouquinho, atualizando as coisas, como construção de ninhos, né, ela não fala, mas ela fala que está havendo já um estudo que os animais estão modificando algumas coisas. Eu ainda não li esse capítulo, então não posso falar sobre ele, mas ela falou no seu programa, que você entrevistou, ela e eu ouvi especialmente, porque a doutora Evênia, eu sou fãzona dela, demais. E então, eu acredito que a gente possa aprender muita coisa com os animais. Agora, Darwin também dizia que os animais domésticos têm uma linguagem própria para expressar domésticos, impaciência, cólera, depressão, súplica, alegria e até medo, os animais domésticos. E eu tenho um exemplo para cada uma dessas coisas, que aconteceu aqui em casa. E na casa da mamãe, nós tínhamos gatinhos. Nós tínhamos uma gatinha siamesa, linda, chamada Samantha, com TH, e o papai menciona isso no livro que ele escreveu. Samantha, ela faz questão do TH, tá? A Samantha foi lá para casa de uma amiga que tinha tido uma ninhada, e ela foi a rainha. Ela teve duas crias na vida dela só, ela viveu 19 anos. Teve duas crias e a primeira cria dela foi uma chamada Teteia e a outra teve dois nomes. Eu botei o nome nela de pequenininha, porque ela nunca cresceu. Eu acho que ela era uma gatinha anã, uma siamesinha anã. Mas a Marta chamava ela de Jujuba. E a mamãe tinha paixão pela Teteia. Mas a Teteia era, como diz o papai no livro, de maus bofes. A Teteia era valentona, era tipo assim, sabe? Ela era a própria gata siamesa. Nem a mãe nem a irmã eram, mas ela era pura, ela deve ter puxado o pai, né? E ela tinha olhos azuis, lógico, mas vesga. É uma das características do siamês, é ser vesgo, né? Assim. E ela tinha o rabinho com aquele nozinho na ponta.
Ela era uma legítima siamesa, se matéria de pedigree, ela poderia, né, cruzar com algum outro, não sei de onde que ela tirou aquele pedigree, mas ela de muito maus bofes. Qualquer coisa ela ficava zangada, ela gritava, e ela tinha um miado muito diferente das duas, da mãe e da irmã. Bom, a Teteia, papai, a vítima dela era o papai. Ela sempre vitimava o papai. Então, o papai dormia, né? O quarto deles dava para o terraço do edifício, e o papai sempre dormiu assim, com as mãos assim. Bom, um dia ele está lá dormindo na cama dele de manhã cedo, ele sente uma pressão no peito. Quando ele abre o olho assim, está a Teteia aqui, com a cabeça assim nele, com uma rolinha na boca, desencarnada. Aí o papai levou um susto, que ele quase caiu da cama. Aí ela jogou o passarinho no chão, morto. Aí o papai. Mas Teteia, a mamãe acordou. Aí ela foi lá, pegou o passarinho, voltou, botou na boca de novo, chegou na cara dele, mostrou assim para ele, como quem disse: Você não está prestando atenção no que eu estou fazendo? Aí o papai disse assim: Ah, Tete, meus parabéns, você fez uma coisa ótima, vai fazer o seu breakfast, você já agora já leu o menu, já escolheu o seu menu, vai fazer o seu breakfast, deu os parabéns para ela e ela foi comer. Mas ela tinha que se mostrar, entendeu? Ela precisava do elogio, sabe? Eles têm esses sentimentos também, essas coisas. Parece incrível, mas tem, né? Mas eu acho que os animais também, eles ajudam a gente em muitas coisas. Eu tenho uma amiga muito querida e ela tem várias irmãs e todas casadas. E quando eles eram bem jovens ainda, ela era casada também, já tinha dois filhos. Um dos cunhados dela foi assaltado dentro do carro e deram um tiro na cabeça dele para roubar alguma coisa. E o filho dessa minha amiga não só viu a cena, como vestiu aquela cena. E isso atrapalhou muito da vida dele. Ele ficou numa depressão muito grande. Ele era um menininho ainda, tinha 8, 9 anos, e ele ficou muito chocado com aquilo. E até que a professora chamou a minha amiga e disse assim: Olha, as médias dele fizeram isso, ó, na escola, caíram. Aí ela falou assim: Eu acho que a senhora devia levá-la num psicólogo, um analista, para ver o que se podia fazer, porque ele é um menino inteligente, muito delicado, muito fino, mas as notas dele não estão dando. Está em 20%, ela falou, está em 20%. Aí a minha amiga é, começou a levar ele num psicólogo, e toda semana ela trabalhava comigo, e eu era a supervisora dela. E toda semana eu deixava ela sair 1 hora mais cedo para levar o menino no médico. Bom, passou passou uns tempos, como é que tá o fulano? Ah, Ilana, ele tá assim, assado e tal e tal. Aí um dia nós estávamos almoçando na cafeteria, saímos, acabamos de almoçar, fomos pegar o elevador. Eu cheguei no elevador e disse assim: Ô, fulana, você por acaso já pensou em vez de um psiquiatra, um psicólogo, você dar um bichinho para o seu filho? Ela disse: Não, Ana, não pensei em dar um bichinho, não. Eu disse: Escuta, a experiência que eu já tenho com animais, já tinha, morava aqui nessa casa e tudo. Eu noto que os animais têm um poder de aglutinação das pessoas, né? Eles juntam as pessoas, eu acho muito importante. E quem sabe um bichinho podia fazer mais do que o remédio, mais do que um tranquilizante, mais do que um psicólogo. Ela disse assim: você não, você me deu uma ideia. Naquele dia, ela comentou com o marido, saíram, ela ligou para uma amiga, a amiga indicou uma pessoa para ela, e eles foram ver naquela noite com o menino e a outra filha uma ninhada de cachorrinhos que tinha nascido, poodles. Aí chegaram lá, ficaram
babando, né? Com a ninhada, que tudo é a coisa mais linda do mundo, né? Parece uma bolinha de. Aí logo escolheram um machinho, levaram para casa. Eu não vou dar um nome para não identificar muito, mas um nome muito interessante para o bichinho. E ela disse para mim, eu cheguei no dia seguinte e disse, aí, o que que aconteceu? Ela me contou tudo. Aí disse, Ana, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, e o quê? Ah, nós começamos a brincar com o cachorrinho na sala de visita, no tapete, o fulano, meu marido, eu e a minha filha e o meu filho. Resultado, dormimos os cinco em cima do tapete a noite inteira com o bichinho e eles estão apaixonados pelo bichinho. Bom, mas o bichinho é do filho. Ele é que vai ser o dono, ele que vai levar no médico, no tomar vacina, ele que vai levar para fazer as coisinhas dele lá fora, botar a comidinha dele, chegar, dar banho, né? É dele, o problema é dele. E assim foi. Aí passou algum tempo, a, a professora chamou de novo ela. Ela foi no colégio, e a professora disse: Olha, boas notícias. Qual? A média dele subiu para 80%. O que que aconteceu? Ela disse assim: Fulano, deu o nome do cachorrinho, né? Mas como Fulano? Ela disse assim: Pois é, nós pegamos um cachorrinho e ele se apaixonou pelo cachorrinho e a atenção dele agora é toda para o cachorrinho. Daí eu acho que ele tirou a cabeça aquela cena que ele tinha visto com o tio, né? E melhorou as médias dele e até hoje ele é um rapaz fantástico. Então você vê, o cachorrinho ajudou, ajudou, foi uma cura. Eu me lembro que eu tive câncer, sabe, Bruno? Câncer no seio. E fiz 4 quimioterapias, 30 radioterapias, e eu tinha também gatinhos e tudo. E eu tinha, quando eu cheguei em casa, eu estava bem e tudo, eu podia andar e tal, mas ainda fazendo exercícios, não podia mexer muito com o braço, tinha que fazer exercícios e tal. Mas quando eu deitava, a minha gatinha deitava na minha barriga e ela ficava lá deitada o tempo todo que eu estivesse deitada. De vez em quando ela fazia aqueles movimentozinhos assim na barriga, né, de massagem, né? Ela empurrava com as patinhas assim. Falei, meu Deus do céu, mas ela nunca fez isso, mas ela sabia que eu estava com algum problema. Então ela veio me confortar, me cuidar de mim, tomar conta, sabe? Falou, "Oh, você vai ficar boa e tal." Se eu fizesse algum movimento para sair, ela pulava no chão, aí eu levantava, saía, andava um pouco, fazia um pouco de exercício, voltava, deitava, ela vinha de novo deitar. Enquanto eu estivesse deitada, ela estava deitada comigo. Ela cuidava de mim a noite inteira. Ela ficava no meu colo, deitada em cima de mim. Se eu virava, ela virava também, mas era difícil eu virar. Mas então, foi assim começou assim minha vida com os animais. Bom, a Teteia, a dos Maus Bofs, que comia o breakfast de rolinha todo dia, aconteceu uma coisa estranha com ela. Ela era muito, muito, muito diferente das duas, da mãe e da irmã, né? Até o miado dela era diferente. E a mamãe, a paixão da mamãe era ela. E depois que ela morreu, a mamãe não se conformou. A mamãe levou ela para o sítio do papai para ser enterrada. Ela não podia ser enterrada em qualquer lugar. A mamãe levou ela para o sítio, para ela ficar ainda na nossa, que nós morávamos num apartamento, né? Mas um dia estávamos eu e a mamãe sentada na sala de visita conversando, a mamãe no sofá, eu na poltrona, uma virada para a outra assim. E aqui atrás de nós tinha o resto da sala e um corredor que ia dar lá no terraço, onde ela caçava o breakfast dela todo dia, né? Aí nós estávamos conversando, não tinha mais ninguém em casa. Aí daqui a pouco nós ouvimos o miado da Teteia. Nós duas ouvimos na mesma hora e olhamos para onde veio o som, que era do terraço. Eu e a mamãe. Ela não falava assim, "Miau", não, ela fazia assim, "Miau". O miado dela era assim mesmo, "Miau", assim. Aí nós duas olhamos na mesma hora e vimos, nós duas, a mamãe e eu, ao mesmo tempo, vimos a Teteia entrar na sala de visita, passar no meio de nós duas, a mamãe de cá e eu de cá,
ela passou no meio das nós duas e foi desaparecendo. E já não era a primeira vez que uma coisa dessa acontecia. Uma vez eu estava sentada no sofá, lendo, e atrás de mim tinha uma parede branca. Não tinha nenhum quadro na parede. Ela chegou, ela era brava, uma cara emburrada assim. Ela chegou assim, sentou na minha frente, ficou me olhando assim. Eu falei: o que que é, Teteia? Papá? Você quer papá? Ela quieta. Daqui a pouco ela olhou para a parede e fez assim, sabe? Quis agredir a parede. Eu falei: ela está vendo alguma coisa. Olhei para a parede, não tinha nada. Ela era diferente, a Teteia era diferente. Ela tinha maus bofes, como diz o papai, mas ela era diferente. Bom, a Teteia foi uma teteia na nossa vida, né? E eu tinha também um pastor alemão. Meu marido, quando nós compramos a casa, ele queria um cachorro bravo, que pegasse ladrão, que pulasse o muro, que latisse, sabe? Aquelas coisas horríveis assim. Aí uma amiga disse assim: ah, Ana, eu conheço um senhor que cria pastor alemão lá perto da minha casa, em Petrópolis. E falou com ele, ele me deu de presente um filhote de pastor alemão. E o meu marido ficou alucinado por ele, chamava Fly. Fly porque era o nome de um cachorro do avô do Odair. E foi o Fly. O Fly era assim a nossa paixão. Bom, quando o Fly tinha uns 2 anos, o Odair achou que ele não era assim muito violento, não, que se entrasse um ladrão lá era capaz de acontecer alguma coisa, que o Fly era capaz de ir lá dar a patinha, cumprimentar o sujeito, né? Aí ele queria um cachorro mais bravo. E eu tinha um colega que tinha criação de Doberman. Ah, um Doberman? Ah, não, maravilha, vamos. Aí eu falei para o meu colega: olha, eu quero. Eles tiveram 9 filhotes, ela tinha 9 filhotes, veio, ele trouxe um sábado. Ah, meu Deus, mas foi a paixão. Um desse tamaninho, um Doberman, a coisa mais linda, parecia veludo. E não sei por que, na época, demos o nome para ele, né, porque eu não era assim de dar nome, não, mas o Odair era. Então ele disse assim: eu vou chamar ele de Tango. Falei: tá bom. O Tango estava com 2 meses e pouco. Pois e ele e o Fly, um entrou dentro do outro, assim, tipo pai e filho, sabe? Eles não eram um companheirinho, não. Mas o Fly era um baita de um cachorro e o Tanguinho era desse tamanho, 2 meses e meio. Mas lindo. Aí chegou 2 meses e meio, eu fui dar vacina dos 3 meses para ele, que naquela época tinha 4 vacinas, quádrupla, tinha primeira, segunda, terceira e a quádrupla. Aí eu dei a terceira dose, voltei com ele para casa, ele continuou, dali a um mês fui tomar a quádrupla. E levei no meu médico tinha viajado, levei numa outra clínica para um veterinário dar a vacina nele, não um assistente, um ajudante que tinha ficado, não. Aí o veterinário veio, outro veterinário, e deu a vacina nele. Bom, eu levei o Tango para casa. O Tango dormia em cima do Fly. Ele não dormia na cestinha dele, não. Ele dormia em cima do Fly. O Fly deitado e ele em cima. Aí, naquela noite, ele dormiu em cima do Fly. Tudo bem. No dia seguinte, quando eu cheguei do trabalho, eu sempre chamava ele, ele vinha correndo para eu dar o papá dele, o mingauzinho dele e tudo, aquelas coisas todas. Ele veio mais devagar, não viu o Fly. No terceiro dia, ele não veio. Aí eu falei: está acontecendo alguma coisa. Aí peguei ele, não fui trabalhar no dia seguinte, peguei ele e levei no veterinário. Falei: doutor, tem acontecido alguma coisa aqui, porque ele não era assim. Ele era um demôniozinho, um capetinha. Ele vivia correndo pela placa, mordia o Fly, mordia a orelha do Fly. E o Fly se deliciando com ele. Bom, o médico disse assim: Ana, olha, ele não está bem, tá? Ele tá sem, a gengiva dele está branca, ele parece enfraquecido, ele está com a temperatura baixa, então nós temos que dar soro para ele. Eu falei: tá bom, doutor, mas o que que aconteceu? Ele disse assim: pode ser reação da vacina. Não deu outra, Bruno. Ele teve parvovirose. E na hora que eu cheguei em casa com
com ele no colo, o médico disse assim: Ana, pode levar ele, porque não tem mais jeito, não, tá? Você, por favor, de 15 em 15 minutos, você dê uma colherinha de soro para ele. Eu, tá bom. Quando eu cheguei com ele em casa, o, o Fly veio, olhou assim para minha mão, eu disse: Olha, Fly, o Tango tá dodói, você tem que cuidar do Fly, do Tango. Aí ele cheirou assim o Tango, virou as costas, foi lá para o final da casa, para o quintal, dobrou à esquerda, onde ficavam as janelas do nosso quarto, deitou debaixo da janela do nosso quarto e só saiu na noite do dia seguinte. Ele ficou lá o tempo todo. Ele sentiu que o Tango tinha partido, ou ia partir. Ele me avisou. Bom, eu já sabia, mas de qualquer maneira, foi uma dor tão grande para ele que ele foi se esconder. Ele não quis ver. Ele só saiu de lá na noite do dia seguinte. Ele ficou sem comer. Botei água lá para ele, não adiantou. Então você vê, os animais têm alma, os animais têm inteligência para se comunicar, né? Os animais têm. Teve também uma. Eu comecei, por causa do tango, da morte do tango, o meu marido foi convidado para participar de um programa de televisão. Acho que algumas pessoas se lembram de um programa chamado Aqui Agora, era o Wilton Franco, né? Que era o mestre de cerimônias. Aí ele convidou o Daí foi lá para conversar com ele. Aí falou: Daí, como é que vai e tal? Ele disse: Olha, eu estou muito triste porque nós perdemos um cachorrinho que era mesmo que membro da família. E nós estamos aqui praticamente de luto. Aí ele falou assim: Ah, eu entendo isso, daí já tive esse problema também, tudo, conversar e tal. Aí mais tarde ele entrevistou o Daí no programa e tal. Na hora de ir embora, acabou o programa, o Wilton chegou para o Daí e disse assim: Daí, não vai embora não, porque tem um telefonema para você. Aí ele falou assim: Como assim? Porque é um telefonema de São Paulo. Aí o Daí ficou preocupado, porque toda a família dele era de São Paulo. Aí ele foi lá nos bastidores para atender o telefonema, ou para fazer a ligação que a pessoa tinha pedido. Era uma senhora de São Paulo, de Atibaia, que tinha visto o programa, viu a emoção que o Odair e eu estávamos por causa da morte do Tango, e ela e o marido eram donos de um canil em Atibaia que criava huskies siberianos. Eu, eu conhecia assim, mas não... Bom, aí ela falou para o Odair se ele podia voltar uma semana, dali a uma semana, que ela queria mandar um presente para mim. E aí o Wilton falou com o Odair conversou com ela, muito bem. No dia marcado, nós voltamos ao programa e chega o marido dela, que era o, o dono do canil, médico, com a filha que ia ser farmacêutica e tal, com uma caixinha. Aí chamou a gente no palco, nós subimos no palco, aí ele abriu a caixinha. Ah, Bruno, quando saiu de dentro o cachorrinho, o auditório falou: Ah, você só ouvia aquele nome. Parecia um ursinho panda. Ele parecia um ursinho panda. Ele era desse tamanho assim, a coisa mais linda, branco e preto. Ele tinha um olho azul e o outro olho era metade azul e metade castanho. No husky tudo é permitido, só não é permitido nas exposições, por exemplo, eles dobrarem o rabo. Eles têm que andar com o rabo assim, quando estão andando. E a andadura deles também tem que ser medida, tudo assim. Mas aí o canil deles era muito famoso e chamava Furrufas, apóstrofe S, Furrufas, e quando eles viam que o filhote que nasceu tinha possibilidade de ser um campeão, eles botavam general. Então era Furrufas, General, Greik, o nome dele, Greik. Bom, o Greik chegou lá em casa e dominou. Ele era um macho alfa. O Fly, o Fly deixou de existir. Eu tinha ganho também como é que chama? Um vira-latinha. Dois irmãozinhos, o Silva e o Souza. O Souza, infelizmente, morreu de sinomose, mas o Silva era a nossa paixão também. Era o Fly, o Silva e o Greik. Pois bem, o Greik cresceu e tudo, e aí eu comecei a me inteirar nos assuntos do husky siberiano, comecei a traduzir um livro
escrito por duas senhoras nos Estados Unidos que moravam no Oregon sobre o husky siberiano, e comecei a me enfronhar muito e comecei a participar de exposições. Aí eu queria uma fêmea, mas uma fêmea que fosse vermelha, não preta e branca. E porque essas fêmeas preta e branca vinham de uma família de huskies que eram super campeões, o maior campeão dos Estados Unidos, já tinha tirado 500 títulos Best in Show, é o melhor cachorro da exposição, de todas as raças. Então, esse cachorro tinha tirado 500 prêmios. Bom, aí essa mesma senhora me indicou um outro canil, que eles não lidavam com. Era outro canil que tinha uma fêmea vermelha. Me mandaram. E o nome do senhor, dono do canil, era Lotufo. Então, era Lotufos, e também, quando eles viam que a cachorrinho tinha possibilidade de ser campeão, era Star. Lotufos, Star e o nome. Nós escolhemos Beatrix. Eu escolhi Beatrix, que era o nome de uma grande amiga minha que tinha dado fly para nós e tinha o cabelo vermelho, igual ao da cachorrinha. Então, eu falei, Bia, quando eu tiver uma cachorrinha com cabelo vermelho, eu vou botar o nome dela de Beatrix. A Beatrix, com a Bia, com 9 meses, ela fechou um campeonato. Ela tinha 9 meses, ela ganhou 3 campeonatos num único dia. E ela cruzou com o Drake, teve 5 filhotes, mas aí a história que eu quero contar é quando ela cruzou com um cachorro husky que me deram dos Estados Unidos, aquelas duas que escreveram os livros. Eu fui lá buscar no Oregon, buscar o cachorro. E o canil dele ele chamava Roy e ela chamava Linda. Então o canil deles era Roy A. Lynn. Esse A era Roy e Linda, né? Era o nome do canil deles. E aí a Linda me perguntou qual o nome que você vai dar para ele. Ele tinha uma máscara linda e ele era um lobo, porque o husky descende do lobo. Então ele era um lobo perfeito, perfeito, os olhos, tudo perfeito. Aí eu falei assim, eu vou dar um nome para ele de The Lone Ranger, que é o Cavaleiro Solitário. Lembra dele, do Cavaleiro Mascarado, que andava com um índio, ele num cavalo branco? Coincidentemente, o pai da Linda tinha trabalhado em Hollywood, ele era cameraman desse programa do The Lone Ranger, que eu amava de paixão. Então, eu botei o nome de Roy Lynn's The Lone Ranger. Então, a Bia um dia cruzou com o Ranger. Pois bem, eu tinha que ficar no canil com ela me chamava, quando ela tinha cria, eu tinha que ficar no canil. E eu preparava o canil todo, com é, é, paninhos muito macios, flanelinhas, várias flanelinhas para trocar quando ela tinha um nenenzinho, e uma caixa cheia de flanelinha. Eu pegava o nenenzinho assim, falava assim: Olha aqui, Bia, neném, mãe vai botar aqui na caixinha, e botava na caixinha para ela ver, botava a caixinha de volta no coisa, onde ela estava, tudo forrado, tudo direitinho. Aí o Fly estava com câncer no ombro. E o Fly estava lá dentro de casa com o Daí, e estava chovendo. E era noite, já eram umas 2, quase 3 horas da manhã. E eu lá dentro do canil com ela. Daqui a pouco o Daí me chama: Ana, vem aqui que o Fly está todo molhado. O Fly tinha tentado chegar até o final da área de serviço, mas ele não podia andar mais. E a chuva molhou ele. Eu fui lá, sequei ele todo, sequei o chão, botei ele lá deitadinho de novo, um peso medonho. Bom, nesse ínterim, a Bia ficou lá tendo neném. Ela já tinha tido 5. Quando eu cheguei, ela estava tendo o sexto. Na minha conta era o sexto. Aí ela teve o sexto, e na hora que eu fui pegar o nenenzinho para botar na caixinha, para mostrar para ela que eu estava pegando o neném depois que ela lambia e tudo, botava na caixinha, ela virou assim de lado, e no que ela virou de lado, eu vi um outro cachorrinho que ela tinha tido morto. Ela tinha ou sentado em cima do cachorrinho quando foi ter esse que eu não cheguei a ver, que eu cheguei a ver por último. Essa cachorrinha nasceu morta ou nasceu morta, mas era linda. Eu botei o nome dela de Spirit, espírito, né?
e embrulhei ela toda e botei ela em cima, assim, meu marido tinha feito uma caixa grande, botou no canil, toda forrada e tudo, e em cima tinha uma tábua, onde eu botava as comidinhas deles, as papinhas deles e tudo, da Bia também, não podia sair do canil. E ela, então, a Bia, depois que eu peguei o sexto nenenzinho que nasceu, enquanto ela estava enquanto ela estava, que ela se virou assim, e eu botei o nenenzinho dentro da caixa, enquanto ela se distraiu, eu peguei a nenenzinha, embrulhei ela em paninhos e botei em cima da caixa que eu daí tinha feito, em cima na tampa do lugar onde ela tinha tido os filhotes. E aí ela viu, ela sentiu que estava faltando alguma coisa. Ela começou a procurar dentro da caixinha, não achou nada, saiu de dentro da caixinha, pulou a caixinha, saiu de fora, examinou a caixinha de papelão que estava os nenenzinhos lá. Aí ela virou a cabeça assim e viu a tampa do canil, a tampa da casinha dela, da caixinha dela, e puxou assim. No que ela puxou a Spirit, que estava toda embrulhadinha lá, né? Ela não se esqueceu da filhinha que morreu. Você vê, eles têm sentimentos. Mãe é mãe. Ela foi pegar a nenenzinha que não tinha sobrevivido. Então, eles têm alma. Sim, é como Kardec falou, eles têm alma. Até isso aconteceu. E eu tive vários exemplos desse. Mas rapidamente eu só quero contar uma que o papai conta no livro, que é muito engraçado. Era uma amiga dele que era professora de inglês, falava muito bem inglês, e teve um cachorrinho e resolveu ensinar inglês para o cachorrinho. Aí ela começou a falar com ele só em inglês. Ela só falava com ele em inglês. E ele entendia tudo, né? Conversavam em inglês os dois. Um dia ela precisou viajar e a vizinha se ofereceu para ficar com o cachorrinho. Aí ela, logicamente, deixou o cachorrinho com a vizinha e fez o que ela tinha que fazer, viajou, voltou. Aí foi buscar ele, né? Aí a vizinha falou para ela: Olha, foi um desastre. Aí ela falou: Como assim? Ele disse: Mas ele aprontou. Ele fazia xixi dentro de casa, ele não comia, ele derrubava comida, ele não obedecia o que eu falava. Claro, ele não entendia português, ele só entendia inglês. Aí ela falou: Meu Deus, é verdade, ele não entende português. Aí levou ele para casa e ela fez uma experiência com ele, falou lá qualquer coisa com ele em português, ele ficou olhando para ela. Aí ela falou outra coisa com ele, aí ela repetiu a mesma coisa em inglês, ele imediatamente fez. Então ela viu que ela tinha. Olha, então você vê, eu tenho vários outros histórias, até uma muito triste que aconteceu com nossa amiga, a, a Sônia, né? A Sônia Loureiro. A Sônia me contou que ela, com 4 anos, Lúcia, perdão, Sônia, eu estou pensando em uma outra pessoa, desculpa. A Lúcia Loureiro. A Lúcia me contou que ela se fez, com 4 anos de idade, ela se afeiçoou uma galinha que tinha na casa dela, uma galinha. E ela, onde ela ia com a galinha, ela me mandou até a foto da galinha com ela com a galinha no colo. Uma tia dela chegou na véspera e ficou na casa dela, e no dia seguinte ela e a mãe precisaram sair para um lugar e a tia ficou em casa. E a tia, para ser simpática, né, foi fazer o almoço. Saiu lá no quintal, viu a galininha e fez uma galinha ao molho pardo. Quando a Lúcia chegou, ela quase morreu de tristeza. Ela tinha feito a galinha para almoçar, mas foi um sufoco na vida dela. Ela disse que nunca esqueceu a Lúcia. Então é isso. Eu acho os animais gente. Eu acho que eles são, não é gentinha, não. Eles são maravilhosos. Eles nos ensinam, eles nos ajudam, eles nos previnem das coisas. O Ranger esse que eu fui buscar no Oregon,
Ele morreu de câncer também. No dia que ele morreu, estava chovendo. Apagou a luz lá em casa. O filho dele, Álamo, o daí falou assim: o que que apagou a luz? Eu falei: tá chovendo muito. Aí o Álamo, que era o filho dele, chegou até na grade que separava a casa, e porque eles não latem, eles uivam, porque eles são lobos. Então ele começou assim, fez assim 3 vezes. Aí o daí falou assim: mãe, que é isso? Eu falei assim: é o Álamo. Ele veio me avisar que o Ranger morreu. O Ranger estava no consultório do médico. Não deu outra. Foi eu acabar de falar. Ele veio me avisar foi o Ranger que veio me avisar que morreu. Tocou o telefone. Era o veterinário dizendo que o Ranger tinha acabado de morrer. Então você vê, eles têm alma, eles têm inteligência, eles têm comunicação, eles ajudam a gente a viver, eles nos avisam de tudo, eles são nossos amigos. É isso aí, Bruno, que queria falar. Minha querida Ana Maria, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, que a Lúcia Loureiro, amiga da querida Ana Maria, é a grande pesquisadora espírita, esposa do Carlos Bernardo Loureiro, que escreveu uma obra que é uma referência na pesquisa espírita do Brasil, História do Movimento Espírita do Estado da Bahia, não é? Memórias do Movimento Espírita do Estado da Bahia, e isso é a beleza do nosso programa, que com o passar do tempo, por modo da misericórdia divina, eu fui pondo em contato com Ana algumas Nossa, coisas, e a Lúcia Loureiro falou com Ana, não é? Contou a história que tinha se comunicado décadas atrás com Dona Inês por telefone, querendo levar o Hermínio na Bahia, não é? Então a gente fica contente que esse programa da gente está fazendo essas pontes, não é, Ana? Ana, eu nossa, só queria encerrar, você me emocionou muito. Pessoal, como Ana disse, leiam o capítulo da obra, não é? Esses bichinhos da convivência do professor Hermínio, ele traz para cá, não é? Então, teteia, veja como o Hermínio teve a vida povoada por esses animaizinhos. Né? Ana, eu sempre, minha mãe, lá em casa, eu tive tartaruga, papagaio. Por isso, Ana, que muita gente pensa que é uma postura espírita. Eu sou vegetariano desde jovenzinho, Ana, né? A vida inteira vegetariano, mas não é por causa do espiritismo. Eu me tornei espírita, eu já me encontrava nessa condição, mas era a minha ligação com os animais. Aqui em casa, eu digo brincando que minha esposa e minhas filhas são vampirinhas, ainda se alimentam com carne, né, Ana? muito delicado, Bruno. Você me emocionou muito. Eu tenho o cão Luiz Rubem e tenho 4 gatinhas, né? Lindinha, branquinha, Mia e Mel. E vendo a sua relação com teus bichinhos, os bichanos, Ana, só muda de endereço, viu? Só Nossa, muda de endereço. Faz parte da família, é nossa família. Nossa Senhora. Eu tive agora trombose, né, há pouco tempo, né? O meu gatinho teve esporotricose na mesma hora, na mesma ocasião. Fizemos o tratamento do mesmo duração de tempo, mas ele não me larga. É o Mi. Ele é todo, sabe, lindo, por isso que ele chama Mi, eu, né? Mi. A vida veio da rua, comeu aqui em casa um dia, foi embora, no segundo dia veio, o terceiro resolveu ficar, está aqui até hoje. Todos eles são, não tem comércio de pedigree, todos eles são vira-lata, mas cada um mais lindo que o outro. A gente ama os três, eles três, é um macho e 2 fêmeas. Eles cuidam de mim como se eu fosse uma pessoa. Ana, eu nunca esqueci, você falou na tua gatinha Dilma, né? Eu nunca esqueci, no governo Collor havia um ministro de Collor, Rogério Magri, era um ministro da Previdência Social. Porque nunca saiu da minha mente Rogério Magri. Porque ele era um sujeito engraçado, adorava os animais, e ele dizia: minha gente, os bichinhos são gente como a gente, né? E eu, Mais que nesse isso. ponto, com o ministro de Collor, eu estou de perfeito acordo, viu?
É. Perfeita Não, animal é essencial na vida da na gente, vida, porque na não vida. é eles que aprendem, não somos nós que ensinamos a eles determinados comportamentos, não. Eles é que ensinam a gente a viver, porque Perfeito. eles são puros, eles são almas absolutamente puros. O vira-latinha, o Silva, um dia eu cheguei para abraçar ele, ele quase avançou em cima de mim, eu fiquei horrorizada, porque ele era um amor comigo, ele tinha paixão por mim. No dia seguinte, ele morreu. Ele estava com uma doença que ele achou que ele ia me machucar se eu chegasse perto dele. Aí ele avançou em cima de mim. Você está Perfeito. vendo? Perfeito. Como é que pode? Maravilha. Eles pensam. É maravilhoso. Eu amo os Totalmente, meus. completamente. Ana Hum, Maria, então vamos encerrando essa delícia de programa, né? Programa diferente. A gente está aqui com diversidade de temas assombrosa, Ana, né? Então, É, sonhos, biografias, os animaizinhos, aguardem o que virá. Mas, Ana, a prece é contigo, a prece final. meu Senhor Jesus, muito grata por esse programa, pela possibilidade de nos comunicarmos com os nossos amigos, que tenho certeza, aqueles que têm animais sabem do que a gente falou aqui, que é pura verdade, e agradecemos ao Senhor por criarem os nossos irmãos menores, às vezes até mais humanos do que os humanos. Eles cuidam, eles nos ensinam, eles nos intuem, eles nos protegem, eles são imprescindíveis na natureza, Senhor, como tudo que o Senhor cria de perfeito, desde a mínima formiguinha até os elefantes. Qualquer animal é sagrado. Nossa, muito obrigada pelos animais, muito obrigada pela possibilidade de falar sobre os animais e pelos bichinhos que eu tive, que estão todos no meu coração ainda, vivinhos aqui em casa passeando. Muito obrigada por tudo e que o Senhor proteja todos eles sempre. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Bruno, e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Bem, pessoal, próxima terça-feira estaremos aqui, eu e Ana Maria, trazendo, né, mais coisas interessantes da vida e da obra do Hermínio. Quero dedicar esse programa a você, minha mamãe Eva, te amo, não te esqueço. E, Ana, a bênção de São Francisco de Assis e Clarinha de Assis para os nossos irmãozinhos animais. Né? E um beijo, Ana Maria Miranda. Paz e bem. Paz e bem para todos. Muito obrigada, Bruno. Boa Ana, hoje noite. de vermelho. Aí eu vou brincar, o assunto foi os gatinhos, os cachorrinhos. Aí, miau, Ana, miau, viu? É porque tá frio aqui, viu? Beijo, paz e bem.